Sejam então todos oficialmente muito bem-vindos ao nosso encontro de terça-feira, a nossa oficina com o número 111. Exatamente isso que você entendeu. 111 é a nossa oficina do dia 23 de dezembro. Olha que clima natalino, que clima de final do ano que nós estamos. Eu quero saber quem está na loja, dá um joinha aqui. É para mim saber quem está em loja, quem está aí trabalhando, quem está aí vendendo nessa época. É um prazer estar aí dentro da sua loja juntinho com você. Essa aqui é a semana 111 do nosso treinamento das oficinas. E hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre 2025. E aqui eu quero começar de uma forma bem direta com você que está aí em loja, que está trabalhando, que está me ouvindo. Primeiramente, vocês estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir, dá para me ver legal? Dá um joinha aqui. Lembrando que as interações é como eu me comunico. Tem as interações e tem o chat aqui. Eu vi que tem a Andréia, o Fábio está aqui, a Nega, não sei se a Nega está aqui também, mas a Margarete está aqui, o Daniel está aqui, o Cristiano está aqui, a Ellen está aqui, o Júlio, o Ederson. Eu quero honrar o tempo de vocês aqui, tudo sem comigo, pode ser? Vocês podem confiar em mim que eu vou dar o meu melhor, como sempre, nessa terça-feira aqui. Fechou? Vou honrar o seu horário comigo. Muito obrigado pela sua participação já nesse início aqui. Para que a gente possa iniciar, eu quero que você coloque aqui, para a gente medir um pouquinho como é que foi o seu 2025. Coloque aqui no chat 2025 em apenas uma palavra. O que você colocaria? Aqui no chat, 2025 em apenas uma palavra para a gente iniciar esse bate-papo de hoje aqui. Enquanto você vai escrevendo aí, eu já vou dar o spoiler de qual que seria minha palavra. Eu acho que é misericórdia. Eu colocaria exatamente essa palavra. E por que misericórdia, né? Porque eu acredito que Deus foi muito misericordioso nas nossas vidas. E linka muito com o que a Ellen acabou de colocar ali escrito, gratidão. Aprendizados, olha, sensacional, sensacional. Quem mais aí? Tem uma palavra que ele escreveria 2025. Pô, poderia colocar também problemas, né? Porque o ano que teve problemas. Eu não sei se vocês percebem, mas 2025 parece que teve duas partes, deve ter 2 anos em um ano só. 2025 foi muito intenso, cheio de informações, cheio de problemas, de dificuldades, de alegrias, de conquistas que nós alcançamos aí em comum, tanto vendendo quanto na vida pessoal. Né? E eu espero que o seu 2025 tenha sido um ano de muitos desafios, sabe por quê? Porque quanto mais desafios, mais problemas nós resolvemos, melhor nós se tornamos. Claro, nós precisamos que aprender as lições que a vida e que Deus quer que nós aprendamos, né? Mas eu acredito que graças a esses desafios, essas dificuldades, que nós chegamos até aqui com esse nível de consciência, com essa visão de aprendizado sobre o futuro, sobre o presente e sobre os próximos passos que nós vamos tomar. Como eu falei aqui que eu quero honrar o teu tempo da melhor forma, hoje o papo é exatamente o que eu comecei já puxando aqui. Nós vamos falar sobre 2025, o ano em que muita coisa se consolidou, muita coisa deixou de ser e se transformou. Quando se trata de vendas, acho que principalmente quem está no mercado aí há mais de 5 anos entendeu que 2025 foi o último ano dos leigos, foi o último ano das pessoas que estão fora do digital, foi o último ano em que você teve ainda a oportunidade de viver sem ter uma captação de demanda ali digital, uma captação de demanda acelerada, ágil aí para dentro da sua operação. E eu tenho certeza que para 2026 isso vai ser um divisor de águas para quem já começou esse ano aqui, sabendo sobre vendas online, sobre como captar novos clientes, sobre como atender novos clientes aí de forma atualizada. As vendas mudam muito. E eu tenho certeza que para 2026 muita coisa vai mudar. Mas sobre 2025, eu trouxe alguns números aqui. Eu fiquei pensando, poxa, tem tanta gente que pode participar, aqui a gente tem uma galera, acredito que vai chegar mais pessoas depois. E o que seria um tema interessante para mim trazer para vocês aqui nesse final de 2025 e quase nesse início de 2026 aqui. E aqui eu decidi tomar uma decisão meio hard, eu apaguei alguns dados aqui, mas eu vou tirar os números diretos da nossa operação interna, diretos aqui da nossa reunião que nós tivemos de final do ano do Instituto Veon, na última quinta-feira. Então, todos os números aqui são não apenas da unidade aqui que vos fala, que é a unidade START, que é uma das unidades do Instituto Veon que faz aqui um foco maior dentro do varejo, dentro de lojas de colchão, de imóveis, aqui do Brasil. Mas sim, os números que estarão na tela é sobre toda a marca Instituto Veon e o nosso impacto em 2025.
mas eu quero ser bem breve aqui, porque a conversa é sobre 2025, para que nós podemos se preparar para 2026. Essa é a grande visão que eu quero que vocês tenham nessa oficina de hoje. Combinamos aqui? Está combinado? Bora ter uma visão diferente aí sobre esse ano, sobre o Instituto Vion e sobre como nós vamos ir para 2026. É esse meu intuito aqui hoje com vocês, ok? Para quem não sabe, o Instituto Vion, ele é um ecossistema hoje, né? Nós nascemos como uma agência de tráfego pago, e aqui eu vou ser bem rápido na história, né? Uma agência de tráfego pago que tinha o foco de gerar mais vendas através do tráfego pago para os nossos parceiros. Esse foi o nosso nascimento ali no ano de 2022 para 2023. E de lá para cá, o Henrique começou isso lá no quarto de casa, era Vion Mídias na época, eu entrei como sócio, nós lá no quarto de casa, nós evoluímos cada vez mais o nosso produto, a nossa entrega, nós passamos a ser ali responsáveis pela parte estratégica do digital dos nossos parceiros. Em 2023, nós entendemos uma dor muito forte, que é, demanda sem conhecimento não adianta de nada. E foi em 2023 que a gente começou a ter as primeiras aulas ao vivo, as primeiras oficinas ao vivo, os primeiros acompanhamentos voltados a uma parte mais de consultoria e assessoria, né? A gente entrava, falava o que era para ser feito, passava um diagnóstico de uma forma muito simples, mas fato é que em 2025 essa metodologia, em 2024, a gente se especializou muito no setor de colchões, isso foi crescendo, a gente acabou pegando alguns pilotos em outros nichos, né? Alguns tripulantes pilotos em outros nichos, e nós acabamos desenvolvendo unidades específicas, que não são aqui no mesmo prédio, onde é a unidade que atende o setor da colchoaria. Nós temos escritórios à parte, que são as nossas unidades franqueadas. Hoje nós temos a Start, que foi a que iniciou tudo isso, nós temos a Juris, que ela é uma voltada mais para advogados, nós temos a Black Belt, que é voltada para o setor fitness, e nós temos também a Elo, que é voltada para a galera do colchão magnético, os vendedores porta a porta aí das vendas do Brasil. Então, nós nascemos com o intuito, porém, em 2025, a consolidação desse posicionamento mais voltado para um ecossistema, para o micro e pequeno empresário, é o que a gente sempre quis ser. A gente sempre quis ser esse braço a mais para o pequeno e para o microempresário brasileiro. E não só para o microempresário, mas para micro e pequenas empresas, porque aqui, quem aqui é consultor de vendas? Com certeza tem muitos consultores de vendas aqui. E eu sei o quanto, e aqui eu quero que vocês sejam sinceros, o quanto que é importante ter uma aula sobre vendas aqui de forma gratuita, às vezes, mesmo se você não é tripulante ou se você é tripulante, mas você ter uma aula sobre vendas, uma aula sobre posicionamento digital, de captação de novos clientes, de conversão de novos clientes no digital. Eu tenho certeza que isso potencializou e impactou muitas pessoas. E não foi só para lojas de colchão, lojas de imóveis. Esse ano a gente bateu muito forte nesses nichos que estão aparecendo para vocês. E é muito interessante porque esse ano ele foi dividido em 3 principais pilares aqui dentro do Instituto Vion. Eu quero que vocês, se vocês concordam com isso aqui, nós basicamente nós batemos em cima desses três pilares dentro das empresas dos nossos parceiros: a educação, as pessoas e a performance, porque a gente entende que esses 3 praticamente são um só, né? A performance precisa de conhecimento, só que conhecimento sem pessoas e sem ação não adianta de nada. Então foram esses 3 principais pilares que, de forma intencional, o Instituto Vion quis massivamente bater em cima no ano de 2025. E graças ao bom Deus, graças a você que está aí do outro lado, nós alcançamos números muito interessantes. Eu quero apresentar depois os números para vocês aqui. Mas por que a gente entende que a gente nasceu como uma agência de tráfego, mas a gente vem trazendo esse conceito de educação, de estar mais próximo às pessoas, de entender que o resultado não é apenas um lead gerado, mas é um acompanhamento, é como nós fazemos o que nós fazemos aqui dentro do Instituto Vion, por conta das pesquisas e do seu nível de satisfação. Por isso que quando nós fazemos uma pesquisa, nós fazemos uma ligação, dentro de uma reunião a gente faz algumas perguntas, é porque nós estamos a todo momento moldando e melhorando o nosso produto. Uma pergunta: quem está aqui com o Instituto Vion há mais de um ano? Quem aqui está com o Instituto Vion há mais de um ano? A Ana está há mais de um ano. Ana, você é um bom exemplo. Você pode falar comigo agora? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Você consegue falar? Você consegue abrir o microfone? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Se apresenta, por favor. Eu sou Ana, sou consultora da Revide, né, da Ortobon Imigrante, junto com a Vion aí há uns 4 anos, mais ou menos. Exatamente. A Ana está conosco há uns
2 para 3 anos, ela já foi de uma loja, foi outra, ela é uma baita consultora lá de Caxias do Sul. E, Ana, uma pergunta para você. Você sente que mudou o nosso produto de lá para cá? A gente se aperfeiçoou, a gente melhorou, a gente mudou o nosso tom de falar com os nossos parceiros aqui dentro? Aperfeiçoar, sim, né, Nicolas? Aperfeiçoar. Vocês são gigantes, né? Vocês cresceram e nós somos o reflexo disso, né? A quantidade de vendas fechadas por link, no nosso caso ali, eu acredito que triplicou, porque isso é em decorrência da crescente de vocês, né? Oh, glória a Deus. Eu vou agradecer, Ana, de verdade, mas isso aqui também é culpa sua, é dedicação. A gente sempre fala que o Instituto é uma ferramenta que tem que ser muito bem usada. Ana, muito obrigado. Um beijo no seu coração, minha irmã. Que Deus abençoe esse feedback aqui. Amém. Tá bom? Amém, nós todos. Amém. E é interessante a gente ouvir isso porque nós nascemos com o intuito de fazer você vender mais. Não você, a Ana também, mas é você que está aí ouvindo aí. E aqui eu não vou fazer nenhuma venda, que eu estou realmente mostrando as verdades aqui, que poderia trazer até outros tripulantes aqui. O exemplo da Ellen, a Ellen ela é recente tripulante, mas a Ortobon Guaíra, que é a Ortobon onde ela trabalha, está conosco para mais de 3 anos. Isso dentro do setor do que nós atendemos aqui é algo muito raro de acontecer, essa retenção, o jeito que nós fazemos as coisas aqui. E eu sou muito grato a Deus por Deus guiar a gente a ter esses 3 principais preocupações: educação, conhecimento de verdade, não aquele conhecimento de faculdade, que eu não tenho nada contra, não é esse o intuito aqui, é levantar inimigos, mas nosso intuito aqui é o quê? Trazer um conhecimento que seja coerente, que seja assim, que para você faça sentido aí do outro lado, não apenas para você ouvir e anotar, mas para você sair daqui aplicando coisas diferentes. Às vezes tomando um puxão de orelha de forma indireta, sabendo que você poderia estar melhor, e às vezes você não tem alguém aí do seu lado que olha para você e fala assim, você está errando. E saiba, no Instituto V1 a gente preza muito por isso, porque o que fez nós moldar a ser o produto que nós estamos aqui hoje, não foi apenas as conquistas, as vendas, mas principalmente os desafios, os problemas que chegam até nós, a falta de demanda, a falta de vendas, onde a gente faz e articula cada vez mais. O feedback, às vezes, até um pouco negativo, que a gente recebe ali no privado, uma coisa assim, tá faltando isso, tá melhorando aquilo, porque nós não temos nenhum intuito de se posicionar como perfeitos ou como milagrosos. Nós temos o intuito de se posicionar como uma peça fundamental dentro da micro e pequena empresa do brasileiro. Faz sentido, pessoal? Até aqui, tá dando para entender legal a ideia? Dá um joinha aí se vocês estão entendendo. Vocês logo vão entender o porquê que vocês estão aqui, porquê que vocês estão escutando tudo isso. Prestem muita atenção, ainda mais se você for consultor de vendas. Beleza? Beleza, Nicolas. Vamos começar, então, a falar sobre números, sobre realmente o que aconteceu nesse ano de 2025 dentro do Instituto V1. Eu vou ser bem rápido aqui. Pessoal, foram mais de 70 oficinas realizadas. Lembrando, somente na Start foram 52, 51 com essa daqui de hoje. Mas foram mais 70 porque a gente tem as outras unidades que também fizeram oficinas diretas. E aqui está com mais de 100 horas de treinamentos entregues, mas a gente não pautou aqui, e foi até um detalhe que deveria ter colocado, nós não pautamos aqui as tags que a gente fez, né, esses treinamentos indiretos que a gente faz, as mentorias 1x1. Então, pode ter certeza que passaria de 230 horas tranquilamente ali de treinamentos entregues aqui pelo Instituto V1. Isso mostra a importância que é não apenas o falar do se posicionar, mas sim o agir, porque nós a gente sempre quis bater nessa tecla de ser a escola do varejo, a escola da microempresa, do microempresário brasileiro, e é exatamente isso que a gente está perpetuando com esses números aqui. E aqui está um número muito bonito também, que é que são mais de 200 pessoas impactadas dentro das oficinas. São 200 pessoas que passaram pelas aulas, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 aulas nesse ano do Instituto V1. E isso é fruto de muito trabalho, pessoal. Não pensa que é simples estar aqui na frente de vocês, na frente de diversos empresários, mesmo que é online. Eu me entrego e eu tenho certeza que quando for presencial, eu vou entregar ainda mais ainda para vocês. Mas a grande verdade é que a gente estuda e se prepara muito, a gente traz muito conhecimento de campo de batalha verdadeiro para que isso aqui seja real. E os KPIs aqui, a pesquisa dentro das oficinas que a gente fez, apontam, a gente fala muito sobre captação, né, digital, aqui está marketing digital, mas é sobre captação de demanda digital. Nós falamos muito sobre 25% das oficinas falam sobre atendimento e vendas, 15% sobre mentalidade e liderança, 15% sobre estratégia e gestão, 10% sobre tecnologia e inteligência artificial, que é o que eu quero bater muito na tecla em 2025,
e 5% são de eventos esporádicos que a gente trouxe aí ao decorrer do ano. Então, isso mostra que a gente está cada vez mais próximo de onde a gente queria estar, que é onde verdadeiramente mora a mudança. Não é apenas chegar um lead aí no seu WhatsApp que vai mudar a sua história, suas vendas e o seu faturamento. Mas sim, é chegar a demanda aí com o conhecimento certo, a estratégia certa e as ferramentas certas, você ter mais ergonomia no seu trabalho, ter mais vendas. Isso fez parte do ano do Instituto Leão. Dando sequência aqui, isso aqui de forma direta foram os tripulantes impactados pelo Instituto Leão. Tripulante, o que é tripulante, Nicolas? Tripulantes são os nossos clientes. E por que você fala que é tripulante? Que frescura é essa? Não é frescura, não. Sabe por que a gente identifica o nosso cliente como tripulante? Por quê? Porque o nosso cliente ele paga a gente não apenas uma vez. Ele recebe nosso produto não apenas uma vez. Ele está conosco todos os dias. Nós somos praticamente parte da empresa dos nossos parceiros, e nossos parceiros são parte da nossa empresa. Então, nós entendemos que nós estamos no mesmo barco. Nós estamos navegando no mesmo barco com um destino em comum, que é o crescimento sustentável, que é o famoso sucesso financeiro, o sucesso de trabalho. Mas lembrando que o sucesso não tem a ver em ser bilionário, bilionário. Amém. Se for, amém. Mas tem a ver com trabalhar com ergonomia, com sentir que está no caminho certo, com ter resultados que não tinha antes, com fazer vendas que não estavam conseguindo fazer antes, com ter uma evolução comercial, empresarial e principalmente pessoal. Foram mais de 170 pessoas impactadas de forma direta pelo Instituto Leão esse ano. E ali está os top estados. Nós passamos por todos os estados, mas vamos colocar os top por causa dos ativos, das pessoas que mais compareceram, mais tripulantes. Está aí o mapa: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, aí Pará, Amapá, Belém, Manaus, Piauí, Ceará, enfim, todos esses estados do Brasil, nós tivemos tripulantes, a nossa bandeira estava destacada lá, e graças ao bom Deus, nós conseguimos impactar esse número de pessoas. Pessoal, saiba que para mim isso é muito emocionante, tá? Saber que o nosso trabalho, o Alexandre aqui está aqui conosco desde o início, ele sabe o quanto a gente trabalhou para estar aqui impactando diversas pessoas no Brasil, um tripulante nosso está há 3 anos também, ele foi um dos tripulantes que entrou conosco lá, quando o Guaíra entrou conosco também, e 170 pessoas são pessoas diretas. Agora, o impacto indireto a gente não consegue nem calcular. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem é tripulante e tem filhos? Dá um joinha aí. Dá um joinha quem tem filhos aí para mim saber. Cara, eu não sei quantos filhos você tem, mas saiba que, às vezes, uma aula que você assistiu aqui, ou um lead que você bem atendeu aí, uma estratégia que você fez bem aí, e você teve uma comissão, fez uma venda, esse dinheiro, eu sempre falo isso porque as pessoas esquecem disso, né? Mas esse dinheiro aí foi o que pagou o Danone, foi o que pagou. Não estou falando que a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é minha. Eu sou apenas uma ferramenta, o Instituto Leão é apenas uma ferramenta. É o que pagou o Danone, é o que vai pagar a viagem, é o que vai pagar o investimento da escola, que vai pagar os materiais escolares do seu filho. Então, por isso que eu falo, pessoal, a vida ela é formada por pequenos detalhes que, se a gente não se atentar, a gente perde o sentido das coisas. Beleza? Dá uma chuva de reações para esse número aqui, pessoal, porque para mim isso aqui é muito especial, de verdade mesmo. E eu quero que em 2026 esse número seja 2 ou 3 vezes maior, porque eu entendo que sim, o conhecimento é o que verdadeiramente muda as pessoas. Ok? Obrigado pela participação de todos aí. Dando sequência aqui, nós vamos falar um pouquinho o que esses impactos, esses números de pessoas de educação, o que ele gerou de fato dentro do mercado, né? Vamos para a parte mais tangível desse bate-papo aqui, que é uma parte que é muito interessante. Olhem esse número, pessoal. Esse número aqui me enche de orgulho e eu quero compartilhar ele com vocês. Foram mais de 100.418 oportunidades de vendas geradas. Nicolas, o que significa isso? Pensa só que, claro, essas vendas, elas não são feitas no momento imediato, mas são oportunidades geradas. O que são oportunidades? É quando eu gero uma pessoa que está interessada em comprar o meu produto. Mesmo que eu sei que não vai ser agora, mesmo que eu sei que não vai ser amanhã, talvez seja daqui 2 meses. Ela foi gerada esse ano de 2025. Tem pessoas nesse montante aqui, Gustavão, que vão comprar de você só em 2026. Margarete, tem pessoas nesse montante aqui que só vai comprar de você em 2026. Alexandre, tem pessoas aqui que só vai comprar de você, desse montante, em 2026. A perspectiva que eu quero que vocês tenham foram 100.418 oportunidades de venda geradas em 2025.
Eu sou muito grato a Deus por isso. E isso teve como chegar até isso, teve diversas pessoas alcançadas, que é exatamente o próximo número aqui do nosso slide, que é 11.800.000 pessoas alcançadas pelas nossas estratégias. Pessoal, esse é um número incrível. Quando eu vi esse número, eu fiquei de queixo caído. Isso mostra o porquê que a gente está presente em todos aqueles estados. Na verdade, são todos os estados do Brasil, mas foram 11.800.000 pessoas alcançadas pelas campanhas, pelas estratégias desenvolvidas aqui pelo Instituto Leon. Eu sou muito grato a Deus por esse número também. Isso mostra que vocês viram que foram 100 mil pessoas que foram oportunidades de venda geradas. Só que 11 milhões foram alcançadas. Essas pessoas aqui que não chamaram você em 2025, precisam chamar você em 2026, porque vocês já alcançaram essas pessoas. E nós vamos trabalhar junto em 2026 para que isso aconteça também. Beleza, Nicolas, mas essas pessoas viram nossos anúncios quantas vezes? 48 milhões e 300 mil visualizações. Esse foi o número de quantas vezes aquelas 11 milhões de pessoas viram os nossos anúncios. Então, vocês conseguem fazer a matemática? Quero que vocês prestem atenção comigo nessa hora. Foram 100 mil oportunidades de venda geradas. 11 milhões de pessoas alcançadas. E 48 milhões de visualizações. Por que esse número ele vai ficando maior? Porque visualizações é a quantidade de vezes que cada pessoa viu o anúncio. Né? Então, ali a gente fez uma estimativa de que cada pessoa viu o seu anúncio 4 a 5 vezes. De 3 a 5 vezes. Uma pessoa viu o seu anúncio. Aí, o seu anúncio, tripulante, o seu vídeo que você fez. Cada pessoa que você alcançou viu ele no máximo 4 vezes. O que isso significa? Que eu preciso aparecer cada vez mais, ter mais pontos de contato, para que quando a decisão de compra for, preciso comprar o produto X e você vende esse produto, você seja a pessoa número 1 na cabeça da pessoa. Então, é aquela coisa. Quem é que estava desde o início nas oficinas? Dá um joinha aqui só para mim saber. Quem estava desde o início do ano pelo menos, vai. Desde o início do ano nas oficinas aqui. A Ana, quem mais? Pô, o Alexandre, eu acredito que sim, né? O Alexandre deu uma sumidinha ali. O fato é que muito tripulante também chegou pós o início desse ano. Mas o que vocês podem entender? Quanto mais pontos de contato eu, Nicolas, tenho com vocês, trazendo coisas que sejam de valor para vocês, não podendo ser coisas apenas fúteis, melhor será a minha autoridade. Maior eu serei interessante, mais eu serei inteligente, não por você, mas é porque isso me força também a estar aparecendo toda semana, todo dia, conversando com vocês todos os dias. É exatamente isso que vocês têm que fazer como potencial cliente de vocês. Para quando uma pessoa pensar, quem sabe dominar esse assunto? Quem pode me ajudar? Seja você essa pessoa. Beleza, pessoal? Esse número então, de 48 milhões de visualizações é um número expressivo para um caramba, para não falar palavrão aqui. Então, parabéns a todos que produziram anúncios, a todos que botaram a cara a tapa para se posicionar, porque isso aqui reflete que, esses anúncios que você poderia ter produzido nesse ano, você poderia ter se tornado uma referência na sua região. Porque nosso foco não é apenas gerar, lógico, nosso foco é fazer você vender mais. Só que não é fazer você vender mais apenas pelas mensagens do WhatsApp. Esse é apenas um canal. Pensa só, foram 11 milhões de pessoas alcançadas para 100 mil visualizações, 100 mil oportunidades de vendas diretas geradas. Mas isso aqui são vendas diretas geradas. Agora, e aquela pessoa que foi na sua loja, comprou com você e não mandou mensagem no seu WhatsApp, mas viu seus anúncios, acompanha seu Instagram, acompanha o seu posicionamento, acompanha seus anúncios, os seus Reels, ela é impactada pelas estratégias, foi impactada pelo método de Black, só que ela foi na sua loja e comprou presencialmente. Ela foi na sua loja, falou para a vizinha dela foi na sua loja. Então, a gente não consegue mensurar de forma 100% precisa. Só mutei um pouquinho aqui, Kessler, porque deu o retorno, tá bom? De forma 100% precisa, quantas oportunidades de vendas foram geradas. Mas nós temos certeza de uma coisa, que o movimento foi feito em 2025. Em 2026, a gente vai colher muitos frutos dessa galera aqui também. Beleza? Foram 48 milhões de visualizações
E aqui está um número que eu quero agradecer para vocês, aí que estão me assistindo. 529 mil reais gerenciados pelo Instituto Veon. Quem acha que 529 mil reais é dinheiro para caramba? Dá um joinha, é um dinheiro interessante? É um dinheiro interessante? Agora imagina empresários do Brasil colocar esse dinheiro para vocês, transformar esse dinheiro em mais dinheiro. Esse foi o trabalho que o Instituto Veon fez esse ano. Esse aqui foi a quantidade direta de dinheiro que, não pagando o Instituto Veon, mas dentro do gerenciador de anúncio, que nós gerenciamos, que nós pegamos esse dinheiro aqui, aplicamos as nossas estratégias, posicionamos o conteúdo dos nossos parceiros e fomos responsáveis por gerenciar 529, são 530 mil praticamente nesse ano. A meta é que em 2026 isso dobre, obviamente, só que, cara, quando eu vi esse número, eu falei, caramba, as pessoas depositaram 529 mil reais na mão do Instituto Veon, praticamente, lógico que não passa pela nossa mão, mas fica na nossa responsabilidade dentro da plataforma, para que a gente transforme isso em quê? Para que a gente transforme isso exatamente nesse número que está aparecendo para vocês. Foram mais de 75 milhões de reais gerados para o varejo. Nicolas, significa então que se eu emprestar R$1 para você vai me devolver R$65? Não é bem assim que a banda toca. Aqui teve muito atendimento da parte de vocês. Isso aqui não é um impacto que seja responsabilidade 100% pelo Instituto. Nós sentimos que nós fomos ali, como posso dizer assim, influentes nesse impacto aqui. Isso aqui é fruto de uma parceria em conjunto entre o Instituto Veon, fazendo a parte de captar mais demanda, fazendo a parte de estruturar essa demanda comercial para os nossos parceiros, capacitar também nossos parceiros para que eles tenham mais conversão, mas quem vai fazer o show acontecer, quem fez 75 milhões ser verdadeiro é você que está aí do outro lado. Então, quero uma chuva de reações sinceras aqui, uma salva de palmas. Eu vou dar uma salva de palmas aqui para você que está aí do outro lado, vendendo, dando a cara a tapa, fazendo isso aqui acontecer de verdade. Então, graças a você que acreditou no Instituto Veon, você que trabalhou muito aí do outro lado, foram mais de 75 milhões de reais gerados para o varejo brasileiro, para o micro, para o pequeno empresário. Não é para o médio, para o grande empresário, não. Isso aqui é para o micro, para aquela pessoa, às vezes, que está faturando 50, 60, 70 mil por mês, 70 mil reais por mês, e a gente conseguir fazer esse montante no final do ano é algo de verdade, de agradecer a Deus, olhar e falar o quanto Deus é misericórdia. Por isso que eu comecei falando que Deus tem muita misericórdia de nós. Eu sou muito grato a Deus aí por todo mundo que acreditou no Instituto Veon. E, sabe, pessoal, isso aqui é um número que, obviamente, não é um número somente para a loja de colchões. Nós temos aqui 4 unidades responsáveis por esse número. Foram 4 equipes, 4 times trabalhando em prol de um projeto que é o Instituto Veon, em prol de servir o vendedor, a vendedora, o micro e o pequeno empresário brasileiro. Do fundo do meu coração, pessoal, eu quero agradecer todos vocês aqui que fizeram parte de 2025 do Instituto Veon. É, de fato, uma honra ter servido vocês. E eu quero falar uma coisa para vocês, isso é só o começo. Isso aqui não é promessa falha, não. Estava fazendo uma reunião com o Henrique, até na reunião que a gente apresentou, o quanto nós chegamos nesses números nos amadureceu no seguinte aspecto. Nós queremos mais. Nós queremos servir melhor. Nós queremos fazer melhor. Nós queremos estruturar melhor. Nós queremos entender mais. Nós queremos conhecer mais. Entregar mais ferramentas. Entregar mais oportunidades. Entregar mais conhecimento que seja coerente para que o seu crescimento não pare. Essa é a nossa missão, pessoal. Essa é a nossa missão. Mas não paramos por aqui. Inclusive, eu quero pedir aqui, vocês gostaram do ano de 2025 do Instituto Veon aqui que eu passei para vocês? Esses números são surpreendentes, né? Talvez aí vocês do outro lado... É o horário para sair de hoje e amanhã. Talvez você do outro lado não tenha essa perspectiva sobre como funciona todo o nosso trabalho aqui dentro do Instituto Veon. As pessoas que nós impactamos, nós gostamos de deixar isso bem transparente. Nós sempre fomos muito transparentes aqui dentro do Instituto Veon e nós vamos manter isso cada vez mais. Mas para nós é uma honra ter a hombridade, ter a liberdade de poder chegar aqui numa reunião como essa, mostrar esses números de forma transparente e falar que 2025 foi só o 3º ano do Instituto Veon. Nós estamos engateando. Tem muita coisa boa vindo para aí. O Henrique está imerso num projeto, não vou nem falar um produto,
mas num projeto que vai mudar os micro e pequenos empresários e principalmente os vendedores do Brasil, as pessoas os trabalhadores do Brasil. Nós acreditamos muito no Brasil. Nós acreditamos muito no micro, no pequeno empresário. Porque eu sei que, aqui tem pessoas que moram em cidade que tem 100 mil habitantes, tem 30 mil habitantes, tem 50, 60 mil habitantes. E o que gera renda para as cidades, o que gera dinheiro no bolso do pai de família é o emprego, é o trabalho. É levantar cedo, trabalhar, vender, fazer, buscar. Por isso que nós servimos cada vez mais o empresário brasileiro, o vendedor brasileiro e principalmente o microempresário, o pequeno empresário, que às vezes não tem acesso a um conhecimento de 10, 20, 30 mil reais aí por aula. Nós buscamos fazer o quê? Aquilo, sendo sincero, as aulas que eu trago aqui é tudo fruto de mentorias que nós pagamos, de treinamentos que nós vamos, às vezes no Rio de Janeiro, em São Paulo, para nós capacitar, para a gente trazer algo que seja interessante e coerente para vocês aqui dentro do Instituto FEON. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foi um papo simples sobre 2025. Agora eu vou perguntar de novo aqui, eu vi que tem mais pessoas aqui, se fosse resumir em uma palavra ou até mesmo em uma frase, como você descreveria o seu 2025? Como você descreveria o seu 2025? Escreve aqui no chat para mim. Escreve aqui no chat para mim enquanto tomo um golinho de água para a gente ver como que está a interação de vocês aí. Minha cidade tem 24 mil habitantes. Sensacional, Daniel. Sensacional. Manda aqui no chat aqui, qual seria a frase ou a palavra que descreveria o seu 2025? Deixa eu ver aqui o que a galera vai mandar. Renascimento. Caraca, Alexandre, eu entendi essa, hein? Caraca, meu irmão, ótimo. O Fábio Guzmão falou ótimo, sensacional. Caraca, Alexandre, me pegou essa daí, hein? Parabéns, meu irmão. Gostei muito da sua palavra. Renascimento. Se reconhecer, se reestabelecer, né? Muito, muito interessante isso aí. Top, pessoal. Gratidão a quem participou. Foi um ano maravilhoso, muito aprendizado e vitórias. Gratidão, isso aí é bom demais. Bom demais. Pessoal, essa foi a parte que eu queria falar sobre 2025. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre 2026. Ok? Como eu já dei um spoiler aqui, não sei se a gente nem vai gostar se eu estou trazendo isso aqui para vocês, mas a grande verdade é que nós estamos trabalhando em alguns projetos aqui dentro do Instituto FEON. Ano de mudanças, exatamente, Eduardão. Isso é verdade, irmão, mudou muita coisa. E para 2026, pessoal, a única coisa que eu quero falar para vocês é não esperem menos do que 2025. Ok? Não esperem menos que 2025. Vai ter muita coisa diferente que vai acontecer, mas muita coisa diferente. Vai ser muito diferente. O mercado vai ser diferente, então isso vai nos forçar a ser diferente também. Quando eu falo nós, não falo de estudão, eu falo nós que estamos aqui. O consumidor vai estar diferente, o modo de vender vai estar diferente, o modo de apresentar produto vai estar diferente, o modo de captar clientes vai estar diferente, e eu quero fazer a pergunta para você. Está se preparando para isso? E não é se preparar, não é nem assistir uma oficina, é se preparar, sabe o quê? Pessoalmente. Como que está a sua carcaça? Como que está o seu coração? Como é que está a sua cabeça? Como está a sua saúde? Como está o seu sono? É o lugar que eu mais vi pessoas com dificuldades para dormir são os vendedores de colchão. Olha que engraçado isso, né? As pessoas que vendem colchão, as pessoas que trabalham com loja. A grande verdade é, o Fábio falou que já nasceu pronto. Essa é a visão. Mas o que eu quero que vocês tenham de interpretação é, a saúde está boa? Para refletir se hoje, amanhã e depois, reflete. Cara, quais são as áreas que você deixou e negligenciou? Eu sei que no final do ano ele já traz essa reflexão natural, mas eu não quero que seja algo vago, não. Eu quero que você seja uma pessoa intencional nessa análise. E é intencional no quê? Quais são as áreas da minha vida profissional, espiritual, minha saúde, meu psicológico, minha saúde alimentar? O que eu preciso melhorar em 2026? O que eu errei de verdade que eu não quero mais carregar para 2026? Essa é a visão que vocês têm que ter para esse próximo ano. E o que eu quero que vocês já entendam sobre o Instituto FEON, e aqui eu quero fazer uma pergunta. Vocês gostam dos treinamentos do Instituto FEON? Vocês acreditam que fazem parte da semana de vocês ter um encontro com o Instituto FEON? Dá um joinha aqui se sim. Ou dá um joinha para baixo se não. Se não tiver, senão, ok, não tem problema. Eu quero saber a sua opinião sincera. Faz parte da sua rotina, da sua semana,
estudar junto com o Instituto Bion, porque uma coisa que eu quero entender, eu quero aperfeiçoar para o ano de 2026, é como nós ensinamos. Pô, ter uma plataforma de educação, talvez, ter um programa de educação para consultores, para donos de loja, para quem atende no WhatsApp. A gente está pensando em muitas coisas aqui, mas principalmente nós queremos desenvolver muitas soluções para quem já é nosso parceiro, para que essa parceria prolongue para 5, 10, 15 anos aí, e nós crescemos juntos dentro do varejo. Mas uma coisa que eu quero que você já entenda sobre o Instituto Bion e o que você pode esperar do Instituto Bion é presença. Se eu fosse falar uma palavra, seria presença. Nós, vou falar aqui mas eu quando eu falo Instituto Bion, eu quero estar mais presente na sua vida. Não de uma forma inconveniente, não de uma forma desinteressante, mas de uma forma que vai ser difícil ficar sem o Nicolas, sem o Instituto Bion. Nós queremos estar cada vez mais perto dos nossos clientes, de uma forma mais acessível, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais coerente para os nossos parceiros. Então, saiba que nós vamos estar pesquisando, fazendo pergunta para quem é tripulante, para quem é consultor, para quem é amigo, para quem não é. Nós vamos estar em mais movimento, mais presente na vida de vocês e vamos profissionalizar muito mais a nossa entrega, e porque você merece. Você, do outro lado, a sua família merece, os seus sonhos merecem, e se faz parte do Instituto Bion entregar isso para vocês, nós vamos dar o nosso melhor também. De verdade, vou reforçar aqui com emoção, estou com emoção, não sei se estão sentindo a emoção na minha voz, eu estou emocionado. Provavelmente vai ser a última oficina do ano, eu já fiz o teste no ano passado, ninguém compareceu à oficina dia 30 e poucos, então acredito que hoje é a última oficina desse ano aqui, e aqui vai a minha gratidão sincera a todos vocês que fizeram parte do ano do Instituto Bion. E eu quero que vocês já saibam, eu tenho essa certeza, em 2026 nós vamos fazer muito mais barulho juntos. Nós vamos alcançar muito mais clientes juntos. Nós vamos alcançar muito mais pessoas juntos. Vamos crescer o seu negócio, vamos crescer o nosso negócio, vamos fazer isso aqui acontecer de verdade, com mais estratégia, com mais parceria, principalmente com uma comunidade mais ativa. De verdade, pessoal, sei que eu já repeti isso várias vezes. Obrigado, gratidão por 2025. E se eu fosse dar um conselho para você nesse fecha-ano, obviamente, correr atrás dos clientes, bater a meta, obviamente, não vou fugir de nada disso, mas principalmente não se esqueça de conversar com o nosso querido Deus e entender qual foi a lição que você aprendeu nesse ano de 2025. O que os problemas, de fato, trouxeram de lição para você. O que é aquela dificuldade, você está lembrando aí, quando estou falando, aquele problema que surgiu lá que você não entendeu até agora. O que ele trouxe de aprendizado para você. Beleza, pessoal? Então, assim, de verdade, eu espero que em 2026 você esteja junto comigo. Eu sei que muitas pessoas não vão estar aqui, isso é normal, eu acredito nisso, está tudo certo, mas eu acredito que vai chegar novas pessoas novas. Nós queremos honrar você que está aqui, que acredita no Instituto Bion. Com todas as nossas forças, nós vamos honrar e, principalmente, nós temos uma missão, que é convencer você a fazer o próprio bem. Então, de verdade, pessoal, um beijo no seu coração. Saiba que o Instituto Bion vai estar no seu pé ainda nesse final do ano. E detalhe, amanhã e depois nós vamos estar um pouquinho, entre aspas, em recesso aqui. Então, se você tem alguma demanda, alguma oferta que você quer subir entre hoje, ou já quer preparar para depois do dia 26, nosso movimento vai estar sendo feito agora nos grupos, nós vamos estar mandando mensagem nos grupos, para que a gente antecipe essa demanda. Porque provavelmente amanhã eu não vou ficar na frente de uma tela, já vou deixar isso garantido para você, eu espero que você também, amanhã, não sei se você vai trabalhar, obviamente se você for trabalhar, honre isso, mas no momento que eu vou estar com a minha família, não vou estar na frente de uma tela, então eu quero antecipar todas as demandas para hoje, então é muito importante a sua comunicação conosco. Tem mensagem lá no grupo do seu WhatsApp que você não respondeu, e eu sei. O Ederson mandou uma mensagem hoje lá e vai mandar mais uma agora no fim do dia, para que a gente vá para o dia 24, 25, tranquilo, e eu conto com a sua participação também para que isso aconteça. Pessoal, no fundo do meu coração, gratidão, gratidão e gratidão. Que Deus abençoe você e a nossa parceria dure para 2026, 2027 e até quando Deus permitir. Um beijo no coração de vocês, pessoal. Vou pedir aquele favor antes de encerrar. Eu sei que a Helena está já saindo aí, mas antes de encerrar, eu fiz uma ação lá dentro do Instagram do Instituto Bion. Vou pegar e resgatar o link aqui. Seria muito especial para mim que vocês fossem lá e comentassem, de verdade mesmo. A gente vai tentar mandar esse link
de novo dentro dos grupos, mas, cara, seria muito especial para mim se vocês saíssem daqui e fossem lá, deixassem um comentário sincero sobre 2025, sobre a parceria com o Instituto Neon. Vou pegar o link aqui, vou mandar para vocês. Pessoal, vou deixar um hino aqui rolando enquanto vocês vão lá e comentam. Para mim é muito importante a sua participação, tá? Tá lá no Instagram do Instituto, mas o link também está aqui. Vou pedir para o meu time enviar o link também lá nos nossos grupos. Gratidão a todos, de verdade mesmo, gratidão, gratidão. Eu poderia ficar repetindo isso aqui o dia inteiro, mas eu sou muito grato para mostrar para vocês o quanto que eu gosto de estar servindo vocês aqui, e quanto esse ano foi especial para mim e para o Instituto Neon ao todo. De verdade, pessoal. Um beijo, um abraço. Até o grupo, nós vamos estar no grupo, nas comunidades, mas até a próxima oficina, que só vai ser ano que vem. E esperem, vocês não vão arrepender de esperar o que nós estamos preparando aí para 2026. Um beijo no coração de todos. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo. Porque eu sei que vais cuidar de mim. E o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o